Lei 7.210 de 1984, Lei de Execução Penal, LEP, dos órgãos da execução penal, do patronato e do Conselho da Comunidade, artigos 78 a 81. Olá, tudo bem com você? Eu sou Tiago Pacheco, delegado de polícia e professor de Direito Penal e Legislação Especial aqui na Prova Concursos, e vamos com mais um tema relevante. Nesta aula, ainda dentro dos órgãos da execução, estudaremos do patronato e do conselho da comunidade. Vamos lá, pessoal. Primeiro, aqui ó, do patronato, vamos começar pelo patronato. Artigo 78 da Lei de Execução Penal. O patronato público ou particular destina-se a prestar assistência aos albergados e aos egressos, né, de acordo lá com o artigo 26 da Lei de Execução Penal, pessoal, tá? Vamos lá, os albergados são aqueles que cumprem pena em regime aberto, né? Pena privativa de liberdade em regime aberto, e os egressos são aqueles que já cumpriram a sua pena e estão em liberdade, né? São recém-libertos, né? Pelo prazo ali de 1 ano são considerados egressos, 1 ano após o término da pena, né? Da extinção da punibilidade, perfeito? E a função do patronato, né? Público ou particular, nós temos essas duas modalidades, né? O patronato pode ser público ou particular, é exatamente prestar assistência a esses albergados e aos egressos também, tá? Artigo 79, incumbe também ao patronato, né? Tem mais, ó. Orientar os condenados à pena restritiva de direitos, fiscalizar o cumprimento das penas de prestação de serviço à comunidade e de limitação de final de semana. Então, olha só, pessoal, fiscalizar esse cumprimento de penas, né? São penas restritivas de direitos, olha só. A prestação de serviço à comunidade e limitação de final de semana, né? São penas cujo controle é mais problemático. Por quê? Porque são cumpridas fora do presídio em um regime de liberdade e de liberalidade do sujeito que está cumprindo sua pena. Então, o patronato, tá? Público ou privado, ele ajuda nesse processo de fiscalização que não é fácil, tá? Terceiro, colaborar na fiscalização do cumprimento das condições da suspensão e do livramento condicional, tá? São situações em que a pena fica suspensa ou o sujeito é colocado em liberdade condicional, tá? E caso ultrapassado o período de prova, ocorre a extinção da punibilidade, né? A pena do preso é dada como encerrada, tá joia? Mas eles vão à rua, vão em liberdade, né? Por meio da suspensão e também do livramento condicional, perfeito? Essa é a função do patronato, né? Esse auxílio. E, obviamente, também, né? Assistência aos albergados e egressos, perfeito? Do Conselho da Comunidade. Vamos lá, artigo 80. Haverá em cada comarca um Conselho da Comunidade composto no mínimo por um representante de associação comercial ou industrial. Olha só, pessoal, estamos falando do Conselho da Comunidade, tá? Comunidade, a sociedade fazendo parte desse processo de ressocialização e reintegração do ex-presidiário, né, do egresso mesmo, tá? Então ele haverá em cada comarca, né, um conselho da comunidade, tá? Ele é composto por no mínimo um representante de associação comercial ou industrial, um advogado, tá? E esse advogado ele precisa ser indicado pela seção da OAB do respectivo estado, né, ou da União, um defensor público, que é indicado pela Defensoria Pública por meio do defensor público geral, tá? E também um assistente social, que é escolhido pela Delegacia Seccional do Conselho Nacional de Assistentes Sociais. Pessoal, esse é o famoso Conselho da Comunidade. Aliás, não é tão famoso assim, né? Um tema muito pouco falado em aulas de concurso, né? Muito pouco abordado, mas para você, né, que pretende se dar bem, a gente vai falar sobre tudo, né? A gente vai abordar todos os temas, embora tenha uma chance muito pequena de ser cobrado em concurso, mas estamos falando aqui, nessa aula curtinha, né? Na falta da representação prevista neste artigo,
ficará a critério do juiz da execução a escolha dos integrantes do conselho. Então, se esse pessoal não aparece, principalmente aqui, né, pessoal, o representante, né, da associação comercial ou industrial, o advogado também, tá? E um assistente social. Os demais aqui é fácil, né? Um advogado indicado pela seção da OAB ou o defensor público, que é indicado pelo defensor público geral, é fácil, mas os demais dependem de voluntariedade, de espontaneidade, né? E caso não seja atingido esse número mínimo, aí o juiz da execução vai promover a escolha dos integrantes deste conselho da comunidade, tá? Um conselho que envolve a participação da comunidade, da sociedade no processo de reintegração do preso, tá? Incumbe ao conselho da comunidade, olha só, as funções do conselho, né? Visitar pelo menos mensalmente os estabelecimentos penais existentes na comarca, tá? Função também desempenhada por outros órgãos, né, da execução penal, entrevistar presos, apresentar relatórios mensais ao juiz da execução e ao conselho penitenciário, diligenciar a obtenção de recursos materiais e humanos para melhor assistência ao preso ou internado em harmonia com a direção do estabelecimento.